Cine Metrópole. Às 18 horas, finalizaremos as atividades do dia com uma mesa sobre políticas públicas de esporte no Brasil e no Espírito Santo, que acontecerá aqui no teatro, e no mesmo horário, às 18 horas, lá no auditório do CEPID, haverá a sala de bate-papo com atletas, ex-atletas e dirigentes olímpicos do Espírito Santo. Também solicitamos que os expositores de pôster fixem seus trabalhos às 14 horas no saguão do CEPID e também estejam presentes às 17 horas para a apresentação à comissão científica do Congresso. Qualquer dúvida, procurar um dos membros da comissão para esclarecer. Para darmos início às nossas atividades, convidamos Daiane Miranda, apresentando a dança oriental com véu.
iniciação esportiva e preparação para esporte de rendimento. Discutirá o papel da educação física no processo de formação esportiva e na preparação para esporte de rendimento. Focalizará o lugar do esporte de rendimento no processo de formação esportiva. Para mediar essa mesa, convidamos o professor doutor César Alcides Guerra, do CEF de UFES. Para debater o tema em questão, convidamos o professor doutor Adroaldo Gaia. E o professor mestre Ricardo Rezer, da UNO Chapecó. É com imenso prazer nós recebemos aqui os palestrantes, o professor Adroaldo Gaia e o professor Ricardo Rezer. A palestra constará do seguinte: serão 40 minutos, de 30 a 40 minutos de palestra, de exposição dos professores, e após será aberto para debate. O professor Adroaldo Gaia é doutor em Ciência do Desporto, especialidade em Pedagogia do Desporto, pela Universidade do Porto, Portugal. Mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialização em Treinamento Desportivo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Ricardo Rezer, doutorado em Andamento em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestrado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o professor doutor Adroaldo Gaia para que faça a sua palestra. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero expressar a satisfação, a honra e a alegria de estar neste evento, parabenizar a organização pela excelente acolhida, por todos os contatos que fizeram conosco ao longo do tempo, e pela recepção que nós tivemos nessa terra. O tema que eu apresento foi escolhido por ser polêmico, por ser um tema que causa muitas, digamos assim, controvérsias, mas escolhi não apenas por isso, porque também nós temos discutido muito as questões relacionadas a esse tema, usando conceitos e compreensões distintas. Então, um dos principais objetivos neste momento, nessa conversa com todos, é exatamente falar um pouco sobre esses conceitos e também, fundamentalmente, convidar a todos aqueles professores e estudantes que queiram conosco participar do nosso projeto, ao longo do Projeto Esporte Brasil, a estar disposto junto conosco para essa caminhada. Então, o tema é polêmico, tenho convicção disso, e é por isso importante um debate pleno, democrático e com muita paixão. Eu costumo sempre afirmar que as nossas vidas seriam monótonas, nossos dias e noites seriam cinzentos, nossos amores seriam sem poesia e nossas alegrias seriam sem espanto, nossas dores incuráveis se não existissem homens e mulheres talentosos. E aqui, evidentemente, nós temos uma lista de brasileiros que são exemplos de pessoas de um enorme talento e que fazem a nossa vida mais alegre, nossa vida mais feliz. Este cientista brasileiro, este importante cientista brasileiro,
Miguel Nicoleles, afirma: muito poucas pessoas acreditariam na cidade da Esperança e em Macaíba, em uma das piores escolas do país, conseguimos encontrar talento, porque só precisa mostrar que elas são amadas, estimuladas, e mostrar que a escola não é um lugar que você vai passar 4 horas e ficar absolutamente desesperado para sair de lá. A escola tem que ser um lugar onde você quer estar o tempo inteiro. Quem conhece o trabalho do professor Soleles entende perfeitamente o significado desta fala. O que é isso? Zelita Genter, que é uma psicóloga brasileira, uma das mais importantes autoridades na área de crianças com autoridades, nos afirma que, uma vez que é no homem que está a esperança de dias melhores para a humanidade, é nele que temos de concentrar esforços para torná-lo o melhor que for possível. Desenvolver talento subvencionar é ao mesmo tempo um investimento social e uma responsabilidade coletiva. De minha parte, eu acredito que possamos ser mais felizes, perseguir nossos sonhos, que possamos olhar mais longe e que possamos ser mais criativos, se dedicarmos esforços para aperfeiçoar nossas aptidões, competências e potencialidades. Da minha parte também, estou entre aqueles que reconhecem que o esforço e a dedicação pessoal é um pressuposto ético para sermos hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Do meu ponto de vista, este é o imperativo categórico. Por outro lado, também entendo que cabe à escola, instituição por excelência responsável pela formação e educação de nossas crianças e jovens, o papel de oportunizar a todos os seus alunos as plenas possibilidades para o desenvolvimento, para desenvolver ao máximo suas potencialidades e talentos. Zelita Genter novamente nos diz que, no entanto, as nossas escolas, em sua maioria, vivem uma experiência pedagógica lenta, rasa, tediosa e opressiva, onde as pessoas talentosas encontram barreiras e dificuldades nos caminhos da vida. Em relação à educação física, eu aposto que é chegada a hora de ultrapassarmos modelos de aula de educação física que se limitam à animação cultural. Aulas onde a preocupação exclusiva com o lúdico dificulta o compromisso com a formação, com o trabalho, com o esforço e a dedicação para uma efetiva aprendizagem motora e esportiva de qualidade. Sou adepto de uma prática didático-pedagógica para o ensino das habilidades motoras esportivas capaz de dar conta daquilo que eu chamei no artigo publicado princípio pedagógico da equiparidade de sucesso relativo. Palavras muito bonitas que querem dizer simplesmente o seguinte: na escola, todos devem ter a possibilidade de sucesso, independente das suas condições iniciais. Eu defendo uma prática pedagógica que não esteja centrada, evidentemente, nos melhores, mas que também não esteja centrada nos deficientes, por exemplo, ou que esteja, como é a maioria dos casos, centradas numa média. O que eu defendo como pressuposto pedagógico de educação física é que todos devem buscar o máximo que é possível a partir das suas condições e motivações. Então, uma escola onde todos são reconhecidos, uma escola realmente inclusiva, não só inclusiva para quem tem necessidades especiais, mas inclusiva para todos, independente das suas condições.
Então, uma proposta que possibilite a todos os alunos, que, independente de suas competências iniciais, obterem relativo sucesso nas aprendizagens futuras e esportivas. Todavia, uma pedagogia que se preocupa com este princípio, tá? Ela exige, evidentemente, um planejamento detalhado, onde os objetivos, os conteúdos, os procedimentos de intervenção e estratégias de avaliação sejam capazes de atender a todos os alunos, respeitando suas aptidões, necessidades e inspiração. Por suposto, já indo para aquilo que é o tema nessa conversa nossa, essa perspectiva deve ocupar lugar privilegiado, um plano de trabalho no plano dos professores, um sistema de avaliação capaz de identificar as competências individuais. E embora muitas pessoas não compreendam esta perspectiva mais ampla, no entanto, foi nesta perspectiva que nós criamos o Projeto Esporte Brasil, que muitos imaginam que seja apenas um projeto de detecção de talento. Meu objetivo aqui é desmistificar esta ideia, que em muitos casos ela tem outras pretensões que não pedagógicas, políticas, ideológicas e que precisam então ser esclarecidas. O Projeto Esporte Brasil, primeiramente, é um programa que se desenvolve no âmbito da educação física escolar e no esporte educacional, com o objetivo de auxiliar os professores de educação física na avaliação dos indicadores de crescimento corporal, do estado nutricional, da aptidão física relacionada à saúde e também relacionada ao desempenho esportivo em crianças e jovens brasileiros entre 7 a 17 anos. O Projeto Esporte Brasil é simplesmente um instrumento que está à disposição dos professores para avaliar algumas das variáveis de crescimento e desenvolvimento de crianças e jovens. Seus objetivos, em primeiro lugar, estão de realizar intervenções na área da promoção da saúde, através da proposição de um sistema de medidas de testes que possibilitem a avaliação dos indicadores de saúde associados ao processo de crescimento corporal, nutricional e aptidão física. Quem tem acompanhado as publicações desta área deve ter percebido que tem publicações muito recentes mostrando basicamente o perfil, tá, da saúde das crianças brasileiras, o perfil do crescimento, o perfil do nutricional, tá, que são trabalhos oriundos deste projeto. Tá? Mas também, e aqui está a nossa conversa especificamente, de realizar intervenções na área do esporte, através da proposição de um programa de identificação de crianças e jovens com novas habilidades motoras, capaz de viabilizar uma interface entre a educação física, o esporte educacional e o esporte de rendimento. Aqui nós começamos então a tentar definir com clareza e de modo operacional qual é o nosso espaço, qual é o nosso objetivo. Vejam que aqui está dito crianças e jovens com altas habilidades motoras. Isso não significa talento esportivo. Eu vou tentar demonstrar ao longo da minha fala. Muito obrigado. Então, o desempenho motor e suas relações com a prática esportiva é o tema específico da nossa conversa. O objetivo é apresentar as estratégias do Projeto Esporte Brasil para a identificação de crianças e jovens com altas habilidades motoras na educação física escolar e núcleos de esporte educacional. Para tanto, a primeira parte que eu pretendo discorrer sobre os conceitos de talento motor e talento esportivo, tá? Sem isso não é possível compreender as intenções do Projeto Esporte Brasil. Tá? Na segunda parte, se houver tempo, eu apresento as estratégias que nós usamos, que os professores poderão usar na escola
para identificar crianças que têm altas habilidades motoras. São estratégias pedagógicas, são como eu posso trabalhar com esse conceito dentro da minha aula de educação física. Bem, em primeiro lugar, é importante definir que crianças com altas habilidades motoras, sensoriomotoras ou corporal-sinestésica caracterizam-se pelo desempenho superior em atividades físicas que envolvem o uso do corpo ou partes do corpo para resolverem problemas, criar produtos, expressar ideias e sentimentos. Tá? Aí já começa a ficar mais específico. Embora o reconhecimento de que altos níveis de desempenho motor são exigências indispensáveis para uma prática esportiva qualificada, por outro lado, tais competências por si não garantem a essas crianças tornarem-se talentos esportivos. Então, fique bem evidenciado isso. O projeto se preocupa em identificar crianças com altas habilidades motoras. Isto significa que está muito longe de dizer que essas crianças que têm altas habilidades motoras serão talentos esportivos e muito mais longe ainda de serem atletas de sucesso. Isso é muito importante, tá? Porque nós somos sempre criticados pela ótica de buscar talento esportivo na escola, buscar talento esportivo na escola. Tá? Então eu preciso saber que talento motor, tá, é algo bem mais limitado do que o talento esportivo. Mas vamos adiante. Por exemplo, os talentos esportivos detêm, além de elevados níveis de desempenho motor, qualidades tais como um elevado padrão de autodeterminação, motivação intrínseca, criatividade, inteligência tática, capacidade técnica e, principalmente, muita disponibilidade para o treino. O talento esportivo não é algo que se possa detectar através de uma bateria de testes num único momento. O talento esportivo é algo que se desenvolve ao longo do tempo, tal como a personalidade. Então, é uma ideia equivocada pensarmos que basta aplicar alguns testes e aí nós vamos descobrir quem são os talentos esportivos. Talento esportivo, até porque só podemos detectar um talento esportivo depois que ele competiu, ele teve sucesso. Então, os projetos que se preocupam com isso pretendem avaliar algumas variáveis que possivelmente se relacionam com o sucesso. Então, essa é a segunda definição. Talento esportivo é algo que se faz ao longo do tempo. Não pode ser verificado por algum olheiro que olha assim e diz: este é um talento, aquele é um talento, ou com uma bateria de testes. Embora talvez este olheiro tenha mais competência para definir que é um talento do que uma bateria de testes. Pela sua experiência, habilidade, não sei. Então, fique bem evidente e bem evidenciado. Mas é evidente também que para ser um talento esportivo tem que ter algumas habilidades motoras especiais. Então, neste caso, nós identificamos o talento motor como crianças e jovens capazes de obter desempenho superior em testes de velocidade, força, agilidade, resistência. É um tipo de modelo que tem talentos motores, ou então um padrão multivariado de aptidão física superior relacionada ao desempenho em algumas modalidades esportivas. Eu vou explicar em detalhes os dois modelos, porque o meu objetivo principal é poder compartilhar com alguns de vocês, quem sabe, a companhia desse projeto, que nós possamos, evidentemente, aumentar o nosso conhecimento, nossas relações em relação a este projeto. Deixando bem claro, uma coisa são as crianças e jovens escolares. É aqui que nos atuamos. Nas escolas, o projeto Esporte Brasil não se limita a talento motor. Fique bem claro isso. A preocupação principal dele é a questão do crescimento corporal e da saúde.
E isso não necessita descartar a questão das outras habilidades. Então é aqui que nós trabalhamos. E detectamos alguns talentos motores, que necessariamente não são talentos esportivos, e que por serem também não garante que estão fazendo sucesso. Então não se pode misturar isso aqui tudo num pacote inteiro. Nós temos a clara certeza e a convicção de que o nosso passo é um passo muito pequeno em relação ao talento esportivo, embora necessário. E por outro lado também nós sabemos, estamos falando disso já há 15 anos, uma inúmera quantidade de meninos, meninas e jovens que apresentam altas habilidades motoras e que estão simplesmente desconsiderados nas aulas de educação física. Muitas vezes por princípios ideológicos que não se justificam. Isso aqui serve a educação física como qualquer área da escola. Alguns professores acham que por ser talento se desenvolve sozinho, é por conta dele. Não sabem os prejuízos de uma escola que não considera esses indivíduos especiais no seu quadro educacional. Portanto, a educação física não deve, do meu ponto de vista, fechar os olhos para essas crianças que são excepcionais. Porque a educação inclusiva no Brasil, por lei, as leis são várias, pressupõe inclusive regras específicas para as crianças portadoras de altas habilidades. É isso que nós estamos tratando aqui. Então, que estratégias nós utilizamos para trabalhar nessa ótica? Tanto na saúde, mas aqui hoje, o tema é rendimento, mais voltada para a questão do talento motor. Nós criamos, durante muito tempo, um conjunto de testes. Foram muitos anos trabalhando nisso. E nós temos muito tempo, mas quem sabe depois do debate isso surge. As questões, os testes, são muito sofisticados. Porque um teste, mesmo que seja um teste de uma capacidade física, ele exige alguma relação com o contexto cultural das crianças que estão envolvidas. Eu posso lhes afirmar, tenho dados para isso, já tive a honra de discutir isso com os autores de Fitnessgram, como o Steven Blair, com o professor Campuchá, com o professor Baldwin, mostrando que, por exemplo, o Fitnessgram não funciona para as crianças brasileiras. Mas os índices de obesidade e sobrepeso usados através do Fitnessgram não funcionam para crianças brasileiras. Portanto, não é simplesmente aplicar um exercício mecanicamente. Quem trabalha em escola sabe o quanto é difícil você ter alguns testes físicos, como alguns sugerem, que tem sua dignidade, que tem, enfim, as exigências métricas de um bom teste. E outra questão importante também, nosso sonho é trabalhar com as escolas, fossem escolas grandes, pequenas, médias, pobres, ricas, rural, urbana, privada, pública, e nós sabemos todas as carências que as escolas têm, em termos de espaço, em termos de material, em termos de condição. Então, o pressuposto qual é? Essa bateria de testes tem que ser simples, tem que estar adequado à cultura corporal da nossa gente, deve ter o mínimo possível de material sofisticado e deve ser de fácil aplicação durante a aula de educação física. Esses são os pressupostos fundamentais. Nós não inventamos nenhum teste, não queremos revolucionar nenhum teste. E isso a partir de teses de mestrado, doutorado, TCCs, foram feitos em vários trabalhos na perspectiva de validar esses testes. Podemos conversar depois sobre o interesse, alguns testes internacionais, por exemplo, que não funcionam. Também a minha experiência com Moçambique, minha experiência com a África, leva a demonstrar também que a cultura africana, estou vendo agora os jogos da seleção, eles passam o dia inteiro dançando, greve é dançando, guerra é dançando, festa é dançando, igreja e religião é dançando. Ou seja, uma cultura, além disso, a sua pobreza, no caso de Moçambique, aonde aquelas mulheres andam quilômetros
caixas na cabeça, levando um filho amarrado nas costas, e ainda você falando celular ao mesmo tempo. Ou seja, habilidades motoras, uma cultura corporal que, evidentemente, possivelmente esses testes não vão funcionar lá. Como foi feito? O fitness grama foi aplicado lá. O que acontece? Eles caminham 10 km por dia, mas não conseguem fazer aquele vai e vem. Então são coisas importantes que nós, professores de educação física, estamos nas escolas, estamos na nossa região, na nossa comunidade, nós sabemos exatamente como alterar, como funcionar e como interpretar esse dado. Segundo lugar, critérios de avaliação. Os critérios de avaliação internacionais, eu afirmo, não servem para a criança brasileira. Os IMCs dão, porque a criança brasileira cresce diferente que a americana. O crescimento da criança brasileira se dá de forma diferente. A criança brasileira é mais alta que a criança americana em todos os aspectos, até mais ou menos 15 anos, quando as curvas se encontram, sugerindo que a criança brasileira tem uma duração biológica mais adiantada. E quando eu faço o cálculo do IMC, que é a estatura sobre massa corporal, eu vou encontrar, se eu botar nossas crianças no gráfico da Organização Mundial da Saúde, que é aqueles que todos nós somos avaliados pelos médicos pediatras, o que acontece? As crianças brasileiras aparecem ocorrência muito grande de obesidade, sobrepeso, e aos 15 anos passam a ser normais. Não é isso. É que esta curva americana não é adequada para a criança brasileira. Assim também como aqueles testes de aptidão física que dizem que tem risco da saúde ou não. Então nós criamos também, através de muitas testes, durante muito tempo, critérios de avaliação, tanto para a saúde como para o rendimento. E depois, não vai ter tempo de mostrar certamente, mas vocês podem visitar, nós temos um sistema de avaliação automatizado. O site é www.proesp.ufrgs.br, vai aparecer no final. Entrem lá, conversem conosco, vocês jamais ficarão sem obter uma resposta do nosso grupo. E nesse site, o professor tem os filmes dos testes, tem a explicação dos testes, tem a ficha de avaliação e ainda tem como ele pode aplicar os testes, registrar os testes, enviar para o central e receber imediatamente, aluno por aluno, a avaliação da criança relacionada à saúde e ao rendimento esportivo. Então, isso aqui é o conjunto de instrumentos que nós desenvolvemos. Vamos lá então, observe esses testes aí. O que tem de novidade? O que tem de espetacular? Nada. Todo mundo conhece esses testes. Vocês terão alcançado que tinha um banquinho antes, mas o banquinho já dificultava alguns professores fazerem. Fizemos uma tese de mestrado, onde foi validado esse teste sem o banco. Vocês terão alcançado sem o banco. Então não precisa mais de banco. O abdominal em minutos, se tantos famosos, pesos flexionados, levanta, flexiona o tronco, enfim, durante um minuto. Tem uma tese agora que está estudando isso aqui, porque há algumas dúvidas biomecânicas em relação a isso, eu não sou da área, mas é que esse teste aqui não mede alguns músculos que são fundamentais na relação com queixas e dor lombar. Então, está sendo um estudo, e se o estudo demonstrar que esse teste não funciona bem, simplesmente ele desaparece. Nós não estamos impondo nada, estamos tentando criar uma bateria que funcione. Vejam bem, salto horizontal. Às vezes a gente se envolve. Aqui, não precisa ser medicina de volta. Pode ser um saco de areia, pode ser um saco que foi feito lá em Pelotas, uma vez com um saco de feijão. Ou seja, o quadrado, um quadrado de 4 metros de lado, pode ser feito. Enfim, aqui não tem nada de especial aqui. E nem era a intenção fazer alguma coisa especial. Era coisa de 9, agora passou para 6 também, foi uma outra tese de 2. Então, qual era o objetivo? Que fossem testes conhecidos dos professores, conhecidos dos alunos, que tivessem fácil de aplicação, que tivessem exigência de pouco material sofisticado e, enfim, que pudesse ser aplicado nas escolas do Brasil afora. As avaliações. Então, quando se trata da questão relacionada já aos talentos motores, volto agora ao tema principal da nossa conversa nessa reunião,
Quando eu trato de detectar talentos motores, nós sugerimos, nós utilizamos duas estratégias. Deixo claro o seguinte: eu vou demonstrar as estratégias, vocês vão ver como é simples, como é fácil, como é singelo. Então não se preocupem com isso, vou dar explicação como é que funciona. Porque no momento que vocês enviarem para nós os dados dos seus alunos, você recebe imediatamente a avaliação, sem precisar fazer nenhum tipo de cálculo. Mas é importante que se entenda de onde saem esses cálculos, de onde saem esses índices. Tá? Por exemplo, em relação à saúde, o IMC e o teste de 9 e 6 minutos, os pontos de corte que dizem a criança está na zona de risco ou zona saudável, é devido a pesquisas que mostraram a associação entre estes índices de desempenho e a presença de colesterol elevado, glicerídeos elevado, pressão elevada. Então são dados que têm uma validação empírica. E nesse caso aqui nós temos então no talento motor duas possibilidades. A primeira, chamada de avaliações por norma ou análises univariadas, e a segunda por critérios ou análises multivariadas. O primeiro caso é o mais conhecido. O Sistema Australiano de Esportes utiliza esse projeto, em Cuba se utiliza esse projeto, nos Estados Unidos se utiliza esse processo também, de algum modo, com alguns pontos e alguns testes diferentes. Mas o que nós fizemos então? Nesse primeiro caso aqui, é simplesmente isso. Parte do princípio que alto desempenho em variáveis analisadas de forma independente são indicadores de possibilidade de desempenho esportivo qualificado. Simples, gente. Quem é muito veloz pode ser velocista, quem arremessa muito longe pode ser arremessador, quem salta muito pode ser saltador. Então pressupõe-se que testes motores de força, velocidade, agilidade e resistência indicam as crianças que estão além, digamos assim, da média do seu grupo, ou que estão muito além da distribuição do seu grupo. É um conceito que provém da estatística descritiva. Pressupõe-se que as variáveis se distribuem de forma normal. E que, portanto, a partir da curva normal, nós temos algumas pessoas que estão além dessa curva normal, digamos assim, à direita da curva, indicando que são crianças que estão bem acima do seu desempenho em relação aos colegas do mesmo grupo. Então, aqui está, por exemplo, tanto nós que seguimos o modelo australiano, elegemos o percentil 98 em cada um dos testes como um ponto de corte de uma criança que é considerada um talento motor, estratificado por idade e por sexo. Cuba usa 98, Austrália usa 98, Estados Unidos 95, Estados Unidos. Então o que acontece? Qualquer criança que faz aqueles testes e que num daqueles testes ela apresenta índices iguais a superior que o percentil 98, que é mais ou menos 2 desvio padrão da média, esse indivíduo recebe o conceito na avaliação dele de excelência. Então, quando o professor recebe lá, falando de tal excelência, de um teste, determina isso, que ele é uma criança fora da média do seu grupo. Considerado por nós, então, operacionalmente, como alguém que tem habilidade superior. Uma criança com alta habilidade motora. Essa perspectiva. E aqui, por exemplo, tem as tabelas todas que mostram isso. Por exemplo, uma criança do sexo masculino, de 15 anos, por exemplo, que saltou mais do que 2,34 metros, ela é considerada, portanto, uma criança com talento motor. E assim para todos os indicadores. Então, para todos os testes, há os pontos de corte aqui, e divididos, então, por idade e por sexo. Vejam que a gente começa a fazer isso somente a partir de 12 anos. Não trabalhamos com o conceito de talentos motores ainda em idades mais baixas, porque o pressuposto é as idades mais baixas, o mais importante são as habilidades motoras do que as capacidades físicas. Esse aqui é o segundo modelo. É o segundo modelo. Ou seja, por critério. O que está em causa desse modelo não é simplesmente um elevado padrão de desempenho de uma criança em teste. É assim, é avaliado a configuração dos seus testes segundo as exigências específicas das diversas modalidades esportivas. Vou dar um exemplo. Nós trabalhamos durante muito tempo nos Jogos da Juventude, por exemplo, com atletas dos Jogos da Juventude, ou com atletas de alto rendimento.
que foi feito nos Jogos da Juventude, por exemplo? Nós aplicamos a bateria do Proesp nos atletas de sucesso, até 17 anos. Aplicamos a bateria. Vejam que essa bateria do Proesp não tem nada a ver com seleção de basquete, de vôlei, de futebol. É uma bateria daquela que nós mostramos aqui. Mas nós aplicamos essa mesma bateria em atletas de sucesso. E fizemos o que, então? Vou mostrar aqui o sistema. O que nós fizemos? Nós criamos, então, um padrão do nosso teste para atletas e nós já tínhamos um padrão de escolares. Então, o que acontece? A partir de técnicas estatísticas, com correlação canônica, que é da função discriminante, o que se fez? Em primeiro lugar, a correlação canônica, ela demonstra exatamente que há duas populações diferentes, escolares e atletas. E que os escolares têm uma relação com os seus resultados que difere da relação com os atletas. Então, eu vou mostrar aqui como é que funciona isso. E a função discriminante, ela aponta um índice, tá? Que vai dizer se essa criança ela tem perfil de escolares ou tem o perfil de um atleta. Se tiver o perfil de um atleta, ela é considerado, então, um talento motor. Eu vou explicar com mais detalhes isso. Vou fazer um exemplo prático. Nós temos aqui, por exemplo, os dados oriundos da correlação canônica. Isso mostra o quê? Comparando o perfil de atletas escolares com atletas de handebol masculino, nesse caso aqui. Nós encontramos que entre eles existem pesos diferentes para cada uma das variáveis avaliadas. Observem, esses pesos aqui são situados numa equação chamada equação da função discriminante. Então eu tenho aqui, por exemplo, o 1 é estatura, o 2 é envergadura, como está aqui, e vou colocar nesses índices B1, B2, B3, B4, exatamente esses pesos. Então, quando eu pegar qualquer aluno de escola, qualquer que eu não conheço, eu faço essas medidas, coloco o valor dos alunos em 1, 2, 3, 4, 5, multiplico pelos pesos standardizados e vou ter um índice I. Para cada criança tem um índice I. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que eu peguei um aluno, esse aqui eu peguei, fui no banco de dados, peguei um aluno escolar. E aqui estão os dados desse aluno escolar. Então, observem que esses dados estão substituídos aqui nessa forma, e esses dados que estão aqui são provenientes desses dados que estão aqui. Então, peguei um aluno e apliquei a equação. A equação da função discriminante aponta um I de menos 1,4. O que eu faço com isso agora? E veja que o modelo é muito simples, muito singelo. Imagine agora isso aí. Nós temos nessa primeira elipse a população de escolares. E a função discriminante média de escolares é esta aqui. Aqui nós temos os atletas de handebol, cuja a média, digamos assim, chamada de centroide, não é bem média, mas supor que sim. Então, o centroide, a média dos atletas é 1,7. A média dos alunos escolares é menos 1,5. Qual é a lógica aqui? Que as crianças escolares, mesmo que não façam esporte, podem apresentar o perfil, chamado motor, digamos assim, de atletas que fazem, no caso aqui, handebol. Então, por exemplo, quem se aproxima mais daqui é considerado, por exemplo, um talento motor para handebol. Quem está mais próximo daqui, então é o perfil de escolares. O que nós queremos simplesmente é descobrir escolares aqui que tem o perfil do handebol. Masculino e feminino. Do basquete, masculino e feminino. Do futsal, masculino e feminino. Atletismo. Atletismo. Provas de saltos, arremessos de velocidade de fundo. Então, esse é o esquema que nós utilizamos. Então, o que acontece aqui? Nosso aluno foi, volta um pouquinho, 1,4. Esse 1,4 está mais próximo de menos 1,5 do que 1,7. De novo, menos 1,4. Está mais próximo de menos 1,5 do que
tão séria. Portanto, o que acontece? Essa criança que eu analisei, né, aleatoriamente, ela tem um perfil escolar. Ela não foi considerada como uma criança com talento, né, motor em relação ao handebol. Esses são os modelos que são realizados, tá? O sistema é feito automaticamente. Se você botar um aluno agora lá, já vem a resposta dizendo, né, dos seus aspectos. Bom, um pouco mais adiante, está na hora de eu terminar, muito obrigado, já fui o cartão amarelo aqui. É evidente que eu falei uma palestra e fui caminhando, fui por lá, mas bem faz parte. É por isso que eu escrevo, quando eu não escrevo, eu não consigo chegar ao fim. Bom, então, vamos lá. O que acontece então? Agora vamos ser muito sinceros, vamos ser muito francos e muito honestos. Como vocês viram, detectar talentos motores na escola é muito simples. É só aplicar esses testes e pronto. Qual é o grande problema? Sabe qual é? Eu faço com ele. Mas não é o fácil com ele, mandando para clubes desse tipo, fazer um banco de talentos à disposição de todos. O problema é muito mais complicado. Porque eu tenho que garantir a esses nossos escolares que ele vai ter, no passo seguinte, quando encaminho para um clube, para um centro de treino, para uma federação, eu tenho que ter a convicção ética que essa criança não pode se transformar num material, numa matéria ou numa mercadoria. E, infelizmente, nesta área está muito claro. Você pode, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu conversava ontem com coisas sobre isso, na sua área. Tem dois clubes não, tem duas ONGs, essa é a ONG, tem duas coisas desse tipo aqui, oferece esporte social para crianças e jovens. Uma delas de um ex-jogador de seleção brasileira. Projeto social para crianças carentes. Vocês acham que é isso? Falando para a pessoa, porque eu fui procurar na escola o preparador físico, ele foi procurar na escola o professor nosso, preparador físico, da escolinha social dele. Mas por que tu queres? Porque a Europa não aceita mais crianças habilidosas. Tem que estar forte também. Ou seja, não estão preocupados com a criança. Não estão preocupados com o processo pedagógico, do cuidado das crianças. Estão preocupados em criar uma mercadoria e vender para a Europa. Quanto mais jovem possível. E nós não podemos compactuar com isso. Outro aspecto importante também que é bom que se diga, né? E tem de empresário por aí, pega um banco desses aqui, descobre lá o Joãozinho, descobre a casa dele, vai a casa do Joãozinho, e o pai já assina um documento por cesta básica, e se der certo essa criança no futuro, já está comprada por alguém. Então, este é um problema quando se faz isso. Por isso, a nosso passo nesse momento, o Projeto Esporte Brasil, nosso passo nesse momento, é sempre, isso eu quero deixar bem claro a todos vocês. Nós temos um banco de dados de quase 7 mil crianças talentosas nesse aspecto motor. Esse resultado, ele passa a ser público assim. No Ceará tem tanto, no Espírito Santo tem tanto. Nós temos os dados da criança, interesse, tudo. Mas qualquer contrato que não fazer com essa criança é o professor de educação física da escola que vai ser a pessoa que vai tratar disso. Nós não liberamos esses dados para ninguém, a não ser com autorização do professor de educação física da escola dele. Que vai conversar com os pais, enfim, porque isso está muito sério. Então, com isso, eu já vi que tem uma mesa importante hoje à tarde sobre isso. O que está faltando realmente é uma política de esportes para dar atendimento às crianças e jovens do Brasil, respeitando os seus direitos, respeitando os seus princípios, e sejamos muito claros, a maioria que tem o talento aqui não vai ser talento. E eu não posso frustrar essa criança, desde tu vai ser o Guga, tu vai ser o Ronaldinho Gaúcho, e até porque esses testes não permitem isso. Mas o cuidado ético e o cuidado pedagógico é muito importante. E é por isso que somente o professor de educação física da escola é aquele que tem que ter esse cuidado. Ele conhece a criança, conhece a escola, conhece a cultura, conhece a... Então, eu tinha gravado uma palestra, mas ao longo do caminho eu fui indo para os burros, então eu tenho que estar esgotado.
Eu agradeço muito a atenção de vocês, estou à disposição depois que o meu colega fizer a sua palestra e responder algumas questões. Muito obrigado pela atenção. Chamamos agora para a sua palestra o professor Ricardo Rezende. Cuidado que é muito equipamento capaz de me atrapalhar aqui. Bom, vamos lá então. Primeiro, bom dia a todos e a todas. Eu queria inicialmente cumprimentar o professor Adual, o professor César, enfim, a mesa. Queria agradecer ao convite de estar participando aqui, é com muito gosto que eu venho. Acho que é uma responsabilidade bastante grande e, enfim, é um privilégio poder estar aqui nesse momento. Bom, eu procuro trazer algumas questões das quais eu venho trabalhando já há algum tempo e procurei articular essas questões junto à emenda que foi encaminhada antes de pensar na possibilidade de fala nesse momento. Eu chamei então para essa mesa, essa fala, de referenciais orientadores para o ensino do esporte, a educação física como possível protagonista então. Meu nome é Ricardo, eu trabalho na UNO Chapecó e faço parte do grupo de pesquisas pedagógicas de educação física da UNO Chapecó e faço doutorado na UFSC. Então, deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui para ir passando. Aí. Eu parto então da ideia da emenda. A emenda ela tem vários caminhos aonde a gente poderia seguir. Então, ela se refere inicialmente ao papel da educação física no processo de formação esportiva e na preparação para o esporte de rendimento. Implicações técnicas, táticas, fisiológicas, psicológicas, pedagógicas e sociais. O lugar do esporte de rendimento no processo de formação esportiva. Então, pela incapacidade de poder dar conta de tudo isso, eu procurei mapear um pouco a ideia a partir desses grifos e procurar desenvolver a fala a partir desses elementos em destaque. Centralizando para a ideia o papel da educação física nessa discussão, implicações pedagógicas disso e, ao mesmo tempo, pensando possíveis lugares, ele diz o lugar, eu trago uma perspectiva apresentando, talvez, alguns lugares do esporte de rendimento nessa discussão, nesse processo de formação esportiva. E aí eu desenvolvi um roteiro para tentar dar conta disso, uma introdução, alguns desdobramentos do esporte para o campo da educação física, algumas preocupações que a educação física vai assumindo, outras nem tanto, pensando algumas relações, então, possíveis entre o esporte e a educação física e, num segundo momento, já encaminhando para o final, uma perspectiva mais propositiva, uma mirada sobre algumas possibilidades para lidar com um fenômeno tão poderoso quanto o esporte, ao mesmo tempo em que a gente pode pensar a educação física como um campo do conhecimento com maior autonomia nessa discussão. E proponho finalmente o que eu venho chamando de focos de ruptura para uma pedagogia do esporte, a educação física como protagonista, e finalizo então com algumas questões. Um pouco esse é o desenho do que eu vou tentar trabalhar aqui. Partindo de um texto do professor Walter, eu procuro apresentar inicialmente, passei dois aqui, é isso aqui que eu queria falar antes. Não, vamos iniciar a discussão e eu trago alguns elementos, antes de entrar nessa questão dos equívocos, alguns elementos para iniciar a fala de maneira mais concreta. Bom, em primeiro lugar, eu entendo que em tempos de Copa do Mundo, o que acontece é um movimento de reforço do que eu tenho dito do como é. Historicamente, a educação física tem sido sustentada durante muito tempo, e isso não é diferente nesse momento, pelo esporte institucionalizado, no sentido de possibilitar ela um recheio metodológico já desde os anos 60, enfim. E o que acontece agora nesse momento é um reforço disso, uma evidência maior, uma evidência mais concreta no dia a dia, pelo movimento, pelo momento em que o país atravessa. Essa ideia dos mega eventos esportivos trazem muito forte essa discussão, e isso perpassa para a população e vai formando um imaginário social muito forte, atrelando muito mais ainda a educação física ao esporte. Diria que um pouco de diferença nesse momento é a ideia do ufanismo, a ideia da presunção de nação, Brasil, para frente Brasil, salve a seleção. Isso acaba criando uma dimensão maior do que corriqueiramente. Em termos de mega eventos esportivos, essa ideia da corrente para frente acaba sendo mais evidenciada.
E isso vai trazendo influências, eu tomei como exemplo, podia pegar outros na linguagem cotidiana, né? A ideia de como isso vai moldando as possibilidades comunicativas de uma população, das pessoas, né? E eu coloquei algumas expressões que originariamente nem são do campo do esporte, acabam sendo incorporadas pelo campo do esporte e vão sendo, como diria o Livre Dutra lá no Rio Grande do Sul, espraiadas, né, para outros segmentos que não o esporte. Então veja ali expressões como atacar, defender, matar a jogada, arqueiro, artilheiro, por exemplo, a palavra tática, né, bastante corriqueiramente utilizada no campo do esporte como um elemento importante. Ela é uma expressão que se deriva da guerra, vem do grego taktikter, e tem uma prerrogativa que vai se desenhando a partir da ideia de trazer isso para dentro de um campo que vai se constituindo como uma espécie de metáfora da própria guerra, que é a ideia do esporte. E isso vai apresentando na contemporaneidade maiores, o que eu chamei de exigências, para treinadores e professores, né? Atletas, alunos de categorias de base, escolinhas e, por consequência, desagam na educação física escolar. Aqui eu relato aqui uma frase de um aluno, de um atleta, no caso, né, sub-9, num pedido de tempo. Isso foi um dado que eu busquei na minha dissertação de mestrado. Eu fui trabalhar muito com essa questão da chamada iniciação esportiva. No período do tempo, o menino de 9 anos pede a palavra e diz: agora é matar ou morrer, né? Então é uma frase que é emblemática, né? E aí tem alguns textos aí do Galeano, do Eduardo Galeano, uruguaio, que eu gosto muito de acompanhar as crônicas dele, enfim. Eu trouxe aqui para falar um pouquinho sobre isso. Um texto pequeno, mas muito interessante, do professor Fernando Bittencourt, publicado na RBC de 2006, aonde ele vai chamar atenção para os perigos para a sociedade quando discursos autorizados produzem efeitos do real. E essa ideia de quando discursos autorizados vão produzindo efeitos do real, né, vão produzindo mudanças significativas na intervenção das pessoas frente a determinados contextos, frente a diferentes contextos. E a linguagem é a forma que nós temos de poder nos orientar frente ao mundo em que vivemos, né? O próprio Paulo Freire diz que o processo de mudar o mundo parte também da possibilidade de mudar a linguagem, né? Eu tenho tido muitas conversas com o professor Paulo Festensacker, acho que é bastante conhecido aqui também, e ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz que o tamanho do meu mundo é o tamanho do meu conhecer, sendo que a possibilidade que a educação física passa a representar isso é uma possibilidade de ampliar essas perspectivas de se lidar com um fenômeno como o esporte. Enfim, aí eu entraria agora, a partir dessas reflexões desenvolvidas pelo professor Walter num texto da revista Nutrivivência, datado de 2000, ao qual ele chamou alguns equívocos mal entendidos, né? Eu pego essa expressão, equívocos mal entendidos, e procuro trabalhar algumas questões nesse segundo momento aqui da fala. E eu vejo que a gente vai construindo, enquanto área, né, alguns mitos, né? A ideia de ser a favor ou contra é uma ideia muito presente na educação física contemporânea e já é há bastante tempo dentro da educação física de maneira geral. Ser a favor ou ser contra o esporte, a favor ou contra a técnica, a favor, enfim. Eu conversava com um professor no grupo de pesquisa, um professor da rede estadual de Chapecó, na cidade de Chapecó, de onde eu venho, e ele me dizia que na aula dele ele é a favor do lúdico. Ele não é um professor, é a favor da técnica, como ele me dizia. E eu acho que isso é um equívoco muito grande, né? Vejo a ideia da técnica como uma derivação da tecné dos gregos, como uma possibilidade de resgatar possibilidades que a própria educação física, perspectivando situações lúdicas, pode pretender como noções de criatividade e por aí vai. Me parece então que pensar a ideia do rendimento nessa perspectiva de relativizar e alargar essa compreensão me parece ser uma ideia interessante. Esse mesmo professor me dizia que ele é contra o rendimento na escola. E me parece preocupante isso, porque eu venho percebendo esse discurso de maneira bastante recorrente, né? A favor ou contra. E eu acho mais simples nesse caso se pronunciar dessa forma. Complexificar aquilo que é simples, eu acho que passa pela academia, passa pelos professores de educação física na condição de possíveis protagonistas desse debate. Então, rendimento. O que seria o rendimento se não a possibilidade de resolver com determinada eficiência problemas que nós encontramos no dia a dia? Por que alguém estuda na universidade? De certa forma, uma possibilidade de render melhor em determinados momentos, em determinados segmentos, em determinadas esferas da vida humana. E eu acho que essa perspectiva pode ser resgatada quando se fala na questão do esporte. E também não precisamos pensar, podemos pensar a questão do rendimento máximo, o rendimento possível, e aí invariavelmente vai entrar o papel da escola.
Então, mais do que a favor ou contra, me parece que o importante é a gente continuar pensando sobre isso. Eu tenho partido da ideia que quando a gente para de pensar, a gente é pensado por outros. A gente define e alguém continua pensando. Então, não parar de pensar me parece uma perspectiva interessante. Essa ideia de esporte como saúde e inclusão social também é um discurso que a educação física assumiu bastante. As políticas governamentais falam muito isso nos textos oficiais. E eu acho que é um outro elemento importante para a gente pensar em superar, ou pelo menos procurar avançar. Eu venho participando de alguns estudos, alguns trabalhos lá na universidade. A gente vem estudando um pouco alguns elementos, como, por exemplo, algumas políticas públicas, vem estudando alguns documentos oficiais do governo federal, e a gente vem percebendo assim, uma carência de referências da própria produção do campo da educação física. A gente vem percebendo um discurso muitas vezes muito mais corriqueiro da ideia da inclusão social, como se alguém jogando futebol, vôlei, basquete, com lanche, camiseta e merenda fosse ser incluído socialmente, e a gente desconsidera questões como renda, trabalho, acesso ao emprego e tudo mais. Mas enfim, a mesma coisa com a questão da saúde, Me parece que se na academia isso vai avançando, do ponto de vista do senso comum, isso não avança, ou pelo menos avança a passos curtos. A ideia das próprias campanhas, Esporte e Saúde, pratica essa ideia, publicada por alguns veículos de comunicação, dá essa ideia de como a gente representa o esporte. E a partir daí, como as pessoas vão representando essa perspectiva, a partir de uma ideia de algo bom por si só, na sua essência, uma essência boa, enfim, nesse caso. E a gente tem trabalhado lá no grupo de pesquisa com a ideia de formação de atletas para a ideia de conhecimento para a vida. O esporte como uma forma de conhecimento, uma construção humana, um construto humano, uma construção que, por ser humana, é sujeita às vicissitudes humanas, às mazelas e às virtudes humanas, ao mesmo tempo em que isso permite, pensamos, que essa história ainda não está fechada, não chegamos ao fim da história, por exemplo, enfim. Mas é uma ideia que ainda está em aberto, se encontra em aberto o jogo, os dados ainda estão rolando. E me parece que o protagonismo da educação física é uma condição fundamental para que essa discussão avance, pelo menos no âmbito dos cursos de formação, que depois eu vou falar um pouquinho mais. Essa ideia da disciplina, vou passar um pouco mais rápido, um elemento que vem bastante forte ainda na educação física. Um aluno meu do estágio, em alguns lugares prática estágio supervisionado, prática pedagógica, enfim, depende da universidade, lá a gente chama de estágio supervisionado. Eles vão para a escola para exercitar a docência, E um dos alunos me dizia que uma professora da história chegou para ele no início do estágio e disse: olha, me cansa esses alunos hoje porque eles estão demais. Então a ideia da disciplina, muito presente na educação física, está muito forte ainda no contexto escolar, e a ideia de disciplinar os alunos pelo cansaço para que depois eles possam render mais nas disciplinas ditas importantes, ainda é uma questão corriqueira. E finalmente a ideia de que quem critica o esporte é contra o esporte, fechando essa ideia dos equívocos, a ideia da crítica como algo negativo, a ideia da negação como uma possibilidade. E o partido da ideia de que a perspectiva de ampliar essa discussão passa muito menos pela negação do que propriamente pela possibilidade de crítica mesmo. Crítica como uma capacidade humana de colocar em inspeção determinados elementos que não se encontram devidamente esclarecidos para a população que se insere dentro da sua discussão. E me parece que temos muitos elementos aí ainda, muitos pontos de estrangulamento que precisam de um esclarecimento maior, precisam de um envolvimento maior da comunidade acadêmica e de segmentos da sociedade também. E aí eu trago a discussão para o campo da educação física, tendo a ideia de que o papel do professor de educação física é tratar, a partir de alguns textos do professor Mauro Betti, pensar na ideia da mediação simbólica entre o conhecimento do aluno que ele não tem para algo que ele possa vir a ter. E aí, tomando como referência a questão da cultura corporal do movimento, um recorte menor, nesse nosso caso, a questão do esporte. E aí entra o professor como um tradutor, o professor como um intérprete de um determinado cenário, de um determinado contexto, e que ele possa traduzir isso em situações de aula. Ele possa traduzir isso a partir de um envolvimento e possa trazer isso para dentro de um contexto onde as pessoas, em tese, dominam esse tema menos do que ele. Por isso ele na condição de professor. E aí entra no papel de protagonismo da educação física, que me parece que muitas vezes fica em segundo plano, fica num espaço que, por ter uma tradição menor do fenômeno esportivo, acaba tendo então uma menor possibilidade de impacto nessa discussão.
E aí eu perspectivo a ideia de uma ampliação erudita da janela pela qual olhamos os fenômenos da cultura corporal do movimento, tal como o esporte, como sendo uma condição de protagonismo da educação física. Uma ideia de que ela parte da condição de uma simples iniciação ao esporte para uma ideia de um campo de conhecimento que trata com o esporte a partir de uma perspectiva pedagógica. Aqui algumas manifestações, aqui novas esportivizações, né, que a gente vem percebendo como a ideia do esporte por si só como sendo algo bom vai perspectivando diferentes práticas, enfim. Mas aí entra onde esse cenário que nos interessa nesse caso? Em cenários de aula, né? Mesmo os processos de treinamento, como se costuma falar nas categorias de base, enfim, na chamada iniciação esportiva, parto da ideia que talvez fosse interessante pensar a possibilidade de tratar esses espaços como espaços de aula, né? Aonde tem que lembrar que a aula não é qualquer coisa que acontece no tempo e no espaço, mas sim perseguir objetivos. E essa me parece uma ideia importante de considerar nessa discussão. E ao professor cabe a tarefa da interpretação, uma tarefa de aproximar o que era pouco familiar, distante, obscuro, tornando compreensível algo que antes não era a alguém. Então essa ideia do professor como intérprete, alguém que pode traduzir determinados elementos que não fazem parte do mundo dos alunos para o mundo dos alunos, me parece não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. E a aula passa a ser um espaço para experimentação de diferentes possibilidades. Então a educação física, na sua relação de protagonista, nessa condição de pensar o esporte e de tratá-lo pedagogicamente, passa a ser uma possibilidade de abrir as cortinas do esporte, inclusive do esporte de alto rendimento, para que os alunos possam ter um conhecimento maior sobre isso e uma perspectiva mais ampliada sobre as condições que muitas vezes, aí tomando como referência os programas esportivos, não aparecem, principalmente na mídia aberta. A ideia do esporte como atletas bem-sucedidos em momentos olímpicos ou momentos de Copa do Mundo, enfim, essa é uma ideia muito recorrente, a gente precisa falar sobre isso. Então a ideia da educação física passaria a ser a possibilidade de ampliar a condição pela qual os alunos perspectivam esse mundo. E isso não é pouca coisa, né? Então aí temos ainda os outros elementos, jogo, dança, luz, mas no caso aqui seria o esporte, explorando possibilidades dessas manifestações da cultura corporal de movimento. A Ana Arendt tem um texto que ela chama Entre o Passado e o Futuro, um livro chamado Entre o Passado e o Futuro, e tem um texto dentro desse livro onde ela vai tratar exatamente sobre essa possibilidade, um dos poucos textos que ela escreve especificamente para a educação, mas um texto muito impactante, e ela vai tratar dessa condição onde o professor se movimenta, né? Entre a condição de alguém que perspectiva preservar uma tradição, ou seja, a função da universidade, a tarefa da universidade, da escola, enfim, por mais que possa se pensar como uma vanguarda, ela tem uma perspectiva de fundo muito forte na ideia de preservar uma determinada tradição, preservar uma cultura. Tratá-la criticamente é um outro momento importante também, na possibilidade que a gente percebe que o futuro ainda está em aberto. E essa possibilidade de ler o passado à luz do presente, perspectivando algo que ainda não existe, me parece que traduzindo-se isso para a ideia do esporte, pode apresentar possíveis brechas pelas quais muitas vezes a gente não consegue observar. O Gadamer vai falar dos espaços em branco, o Paulo Freire vai falar dos espaços vazios, ou melhor, ao contrário, dos espaços em branco e dos espaços vazios, quer dizer, e a ideia de pensar a universidade, né, já que eu falei do Gadamer, como uma possibilidade de se mover nesses espaços em branco com autonomia, nesses espaços vazios com autonomia, e pensando o esporte como sendo um campo de conhecimento, um arcabouço construído historicamente pela humanidade, com determinados elementos que são importantes ainda, me parece uma perspectiva interessante de pensar essa condição na qual o professor se edifica, como alguém que tenha possibilidade de preservar uma tradição, mas ainda tem um futuro em aberto. E essa possibilidade muda toda a ideia de se tornar refém da tradição. Muito pelo contrário, de compreender a tradição, respeitar a tradição, mas ao mesmo tempo pensar que existem muitas janelas ainda pela frente. E aí entra a articulação com a possibilidade do jogo. A ideia de pensar o esporte, tem um texto, um livro que eu publiquei, tem até um texto do Dr. Walter, um livro que eu organizei, eles chamam o Fenômeno Esportivo, Ensaios Críticos Reflexivos. E eu até tenho brincado tirando o meu texto, o livro está bem bom, acho que talvez tenha na biblioteca aí. Mas veja, nesse livro tem um texto do Dr. Paulo Festenseifer, onde ele vai falar exatamente das relações entre jogo e esporte,
que na ideia que ele trabalha dentro desse texto, o jogo, o esporte passa a ser algo tão interessante, né? Independente da mercadoria que ele possa vir a ser, ele passa a ser algo tão sedutor pelo que ele tem de jogo, né? Pela impossibilidade de objetivar completamente o esporte. Condições assim que, do ponto de vista do esporte, são fissuras nessa estrutura mais monolítica que eu falei antes. Tal como uma possibilidade que se abre quando um adversário abre o gol para o outro time poder fazer o gol, né? Do ponto de vista dessa lógica monolítica, isso seria impensável, mas existem rupturas, brechas possíveis ainda de se poder pensar algumas relações aí dentro, que talvez estejam ainda em aberto. Continuando. Aí tem uma pintura do Jim Warren, ele é um pintor americano, e essa ideia dá um pouco de dizer como as possibilidades de escrever a história ainda estão em aberto, né? Aí, partindo do Sérgio Cortella, eu trago uma ideia de pensar a possibilidade de lidar o esporte com a educação física. O Sérgio Cortella vai fazer um quadro nessa condição, só que ele vai relacionar a escola e a sociedade, né? E eu faço uma perspectiva de pensar isso entre as relações de esporte e educação física. E aí a gente percebe algumas manifestações. Por um lado, que ele chama de otimismo ingênuo, como se a educação física pudesse, por si só, representar possibilidades fortes de ruptura, modificação e, porventura, enfim, transformação do esporte de maneira geral. Ou que ele chama de um pessimismo ingênuo, como se o esporte estivesse, por uma perspectiva hegemônica, sempre subordinado ao campo esportivo. Um pouco da ideia que os professores muitas vezes alegam, mas os alunos veem na TV, né? Como se tudo que vê-se na TV fosse uma necessidade.